A vida é relacionamento. Tudo, exatamente tudo. Tudo que eu faço, tudo que você faz, nós fazemos só pela relação. Eu desafio aqui alguém me apresentar qualquer coisa que faz na vida, que faz em função de outra coisa que não relacionamento. Nós vivemos pelas relações. Tem alguém consegue imaginar algo? Esse discurso, as pessoas estão com um discurso assim, não, mas eu me arrumo para mim. Isso não existe. Se fosse só eu comigo mesmo, a gente não ia se dedicar tanto. Isso é fantasia. E aqui nós vamos falar assim, ó, o que é fantasia a gente vai tirar da vida da gente, o que é realidade a gente vai trazer. Isso é fantasia. Nós viemos de uma relação. Nós viemos de um encontro de um homem com uma mulher. Não importa se esse encontro foi da maneira ideal e fantasiosa que a gente tem. Foi um encontro e ele gerou uma vida. Então, pessoal, vamos combinar. Nós precisamos de relacionamento da mesma forma que nós precisamos de comida e bebida. Relacionamento é vital para a sobrevivência. Os estudos hoje mostram que as pessoas, elas têm a saúde comprometida, toda a vida comprometida, todo o êxito de uma existência comprometida quando ela não tem relacionamento favorável. Agora vamos combinar a incoerência do que nós estamos vivendo. Nós precisamos de relacionamento, buscamos relacionamento, criamos instrumento para favorecer a relação, não é assim? Para que a internet existe? Não é para aproximar a gente de quem está lá no Japão? De quem está lá no Canadá, qualquer lugar do mundo? Só que eu me aproximo dessas pessoas de lá. E como é que as pessoas estão com a família em casa? Elas estão próximas? Então, às vezes eu estou conectado com uma pessoa que está nos Estados Unidos e distante do meu filho, distante do meu funcionário. Porque nós estamos tão sobrecarregados com a quantidade de atividades que a gente cria, que estamos muito pouco disponível para o outro. Isso tem um preço, e esse preço tem sido altíssimo. Então, hoje nós estamos aqui para falar de relacionamento e considerar a importância real que isso tem nas nossas vidas. Nós precisamos de relacionamento como precisamos de comida e bebida. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, para a gente começar a entender como essa rede de relacionamento funciona, eu preciso começar a entender o indivíduo. Apesar de o indivíduo não funcionar sozinho. Mas vamos entender um pouco as partes, tá? Do aparelho psíquico. A coisa mais importante para agora é vocês entenderem que dentro de cada um existe um aparelho psíquico. O seu psicológico, ele tem uma maneira própria de funcionar. Não é por acaso. Quando eu aprendo sobre essa maneira, então eu posso me desenvolver. Se eu não aprendo, eu continuo nessa tentativa e erro no piloto automático. Que cada um dá um nome específico. Hoje temos vários nomes na ciência para o piloto automático. Aqui eu vou chamar de inconsciente. Alguém aqui já ouviu falar sobre inconsciente? A maioria, né? Aliás, eu vejo todo mundo falando, não, mas isso foi inconsciente, isso foi automático, mas eu não percebi, foi inconsciente. Mas as pessoas não sabem explicar. E eu pergunto, como é que o inconsciente funciona? Você sabe me dizer? Como é que ele existe? Ele existe em cada um em que proporção? Qual é o efeito dele na sua vida? Então, nós tendemos a falar muita coisa de comportamento sem compreender a origem e o funcionamento disso. E o aparelho psíquico, aqui, gente, eu vou usar uma explicação de 1910, do Freud, talvez vocês já tenham visto isso em algum momento na vida de vocês, mas eu vou pedir para vocês pegarem as informações que vocês já têm e colocar só um pouquinho de lado, tá? Porque eu pego a informação de 1910, que é Bert Hellinger, e trago
com informações da ciência, dos estudos de comportamento humano, da filosofia de hoje, como, por exemplo, Bert Hellinger, tá? Que é um alemão, um estudioso do comportamento que está vivo. Tá? Então, não é só Freud, porque a vida é movimento. Tá? Só que eu estruturei de uma maneira para ser digerível. São conteúdos importantes, determinantes para a vida de cada um de vocês. Eu preciso ser breve e clara. Tá? Então, não vou ficar focando para explicar qual estudioso está falando disso. Mas não é Freud puro, porque Freud disse sobre o inconsciente em 1910. Para cá, de lá para cá, a rede, o movimento da vida seguiu. Nós temos muita informação nova. Tá bom? Até aqui tá tudo bem, né, pessoal? O iceberg. E o que está de fora é o nosso consciente. O que está no consciente é tudo aquilo que está no nosso estado de vigília naquele momento. É o que está de fora. É o que eu sei, é o que você sabe, é o que todo mundo sabe. Quem está lá nesse ambiente tem dúvida do que está de fora? Questiona? Não tem. Ok? Bom, isso é bem simples. Sabe quando a maré muda e o que estava guardado sai para fora? Olha lá, é o nosso subconsciente. Tá vendo? É como se a maré tivesse alterado, ó. E essa informação que está guardada sai para fora. Se eu perguntar, por exemplo, para alguém aqui, quando entrou na OPMED, essa pessoa vai saber me responder? Vai. É uma informação fácil. Ela estava nítida? Ela estava de fora? Ela estava guardada. Quando eu pergunto, ela não estava na nossa consciência, ela estava guardada. Quando eu pergunto, a pessoa que eu pergunto vai lá na informação e traz ela para fora. O subconsciente é isso, as pessoas confundem subconsciente com inconsciente. Mas o subconsciente é aquela parte um pouco mais rasa, ok? Que você tem acesso facilmente. Como assim? Aqui, ó. Por exemplo, não é fácil chegar aqui? Se eu estiver nesse lugar? Olha a proporção disso, pessoal. Percebem? Minha mãe, eu vou aproveitar que ela está aqui, porque toda vez ela fala para mim, né, que eu tenho que mencionar isso. Ela diz que tem um exemplo que ela adora, que ele é perfeito para a gente entender a dimensão do inconsciente na nossa vida. Eu brinco muito assim, por que o Titanic afundou? Alguém aqui sabe? Ele afundou porque bateu no iceberg. E por que ele bateu no iceberg? Ele se orientou pela ponta do iceberg, mas não se orientou por aquilo que estava mais profundo. Então, ele achou que ele poderia se aproximar mais e bateu. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Nós não sabemos que essa é a estrutura que nos move. E move todas as nossas relações. 90% do meu aparelho psíquico é inconsciente. Só 10% se movimenta no consciente e no subconsciente. É fácil ter acesso aqui, gente? Eu chego aqui com a mesma facilidade que eu chego aqui? Não. Para chegar até aqui, ó, eu preciso aprender, treinar, desenvolver. Que a gente deveria ter feito com quantos anos de idade? 5, 4, 7, não é? Quem aqui já fez? Sim. A gente não aprende isso, né? E por isso a gente tem vivido dias tão limitados. Mas a verdade é que o inconsciente, ele guarda a memória de toda a nossa existência. Tudo, exatamente tudo que eu vivi está guardado aqui. Tudo que vocês viveram também está guardado aí, no inconsciente. Desde os primeiros segundos de concepção na barriga da sua mãe. E nós não acessamos. Sim.
Exatamente. É isso mesmo. Nós não conseguimos acessar. Sim. Até ontem eu publiquei uma frase que falava disso, Clarice Lispector. Nosso inconsciente, ele é infinito, porque nele atua também todos aqueles que vieram antes. Do mesmo jeito que no meu corpo físico eu recebo as características físicas, eu também recebo as características psíquicas daqueles que vieram antes. Então, como é que isso funciona? Olha, eu coloquei essa imagem só para a gente entender um pouco melhor. O consciente, ele atua onde? Pela imagem. Na cabeça, né? E o inconsciente? No sentimento que a gente percebe no corpo. E quanto mais eu penso, mais eu me movimento pensando e mais quero resposta do pensamento, acreditando que informação é conhecimento e não é, porque a informação vem para cá. E o que isso gera, gente? Olha lá. A ansiedade. A ansiedade nada mais é do que excesso de estímulo mental. Quanto mais eu penso, pior eu fico. Simplesmente por quê? Porque eu fico completamente distante do meu corpo. E a vida acontece aonde? No meu corpo. Opa! Gente, estou apanhando. A vida acontece no meu corpo. Aqui e agora. Tudo aqui. Exatamente tudo aqui. Só que nós ficamos aqui pensando. Eu digo para as pessoas assim, Mirella, eu estou ansiosa. Eu falo, toma consciência da sua respiração. Não, eu ando impressionada como eu estou explicando para as pessoas o óbvio. E a gente fica num agito. A ansiedade é um desafio coletivo. Nós estamos passando a vida aqui, E quanto mais aqui, menos recurso. Quanto mais aqui, mais agito, mais perdida eu fico. Faz sentido, pessoal? Aqui, E aí, claro, tem tudo para dar certo e tem dado errado. O que tem dado errado? As relações. As relações não estão funcionando. Pensa, poderia ser muito diferente do que nós estamos vivendo. Então, qual é a solução? Entender que a vida acontece aqui, no corpo, no coração, e não no pensamento. O inconsciente, ele tem uma maneira própria de funcionar. Que não importa se você sabe, se você quer, se você concorda, se você entende ou não, ele funciona. Bert Hellinger, que é o autor da Constelação Familiar, ele fala o seguinte: as leis que movem as relações humanas. O que ele quer dizer com leis? Ele diz que existe uma maneira de relacionar com as pessoas que não depende da lei do homem, mas sim dessa força que nos traz até aqui. E ela é própria. Isso quer dizer que ela não releva, compreendem? Então, não importa se você sabe, se você não sabe, você está pagando preço. E é disso que nós vamos falar aqui. Porque essas leis do inconsciente, elas movem a família de origem, a família que a gente constitui com o parceiro, com a parceira, que a gente vai chamar aqui de família atual, e as organizações. Todas essas relações, é a relação com o dinheiro e a relação com a saúde. Todas essas relações, elas são pautadas nas leis que movem o inconsciente que parece que aqui a maioria não aprendeu como é que funciona. E aí eu às vezes tenho esse desafio igual, de planejar esse evento tão bacana, com abertura, e eu penso assim, nossa gente, se eu pudesse pular a etapa de explicar o inconsciente e seguir, seria tão bom. Mas as pessoas ainda não aprenderam o básico, que é o inconsciente, tá? Então, vamos combinar um acordo. Tudo que eu falar aqui, eu estou falando sobre inconsciente. Eu estou falando da estrutura, da base, do princípio,
do seu funcionamento psíquico, do meu funcionamento psíquico e do funcionamento psíquico de todas as pessoas que estão no mundo, independente do país, da localização, da região que elas estão. Tá bom? Porque às vezes eu falo uma coisa, aí a pessoa fala assim, Mirela, mas é inconsciente, né? Eu falo, é inconsciente. Tá? Aqui nós vamos entender como o inconsciente funciona. Porque se nós estamos falando em desempenho dentro de uma empresa, evolução e movimento, esse desempenho ele começa individual para o coletivo. Se eu não entendo o individual, muito menos eu vou entender o coletivo. Até aqui tá tudo bem? Todo mundo me acompanhando? Vou colocar esse relógio aqui bem pertinho, gente, que eu empolgo demais, né, Braz? Vou colocar mais. Que é para não correr o risco. Aqui, né? Pronto. Ok. Bom, então, aqui eu falei para vocês que essa é uma palestra de direção. Se não tiver claro, você me pergunta, eu vou esclarecer. Gente, essa coisa de que a psicologia existe para você se descobrir sem o psicólogo te dar um rumo, isso já foi avançado, tá bom? O rumo aqui é claro. Tem dúvida? Pergunta. Pergunta que eu vou responder. Combinado? Nós vamos ter um momento, né? Ao final, para perguntas e respostas. Tá? Mas se durante aqui, você por acaso precisar de uma informação para avançar no que eu estou passando, é só falar que a gente segue ouvindo. Olha lá, então. Você só está aqui hoje, agora, porque todos esses vieram antes e fizeram muito, mas muito, para que cada um de vocês estivessem aqui presente. Nós somos a soma de todos eles, você querendo ou não, concordando ou não, sabendo, conhecendo ou não, no seu corpo você recebeu a força de todos eles, ó. Dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. Percebem? E essa força se encontra onde? Se a gente lembra da imagem anterior. No meu? Inconsciente que atua onde? No meu corpo. Aqui. Aqui eu tenho tudo. Exatamente tudo o que eu preciso para administrar a vida no agora. Mas nós estamos vivendo o agora? Estamos? O corpo está aqui, mas a mente está ou no passado ou no futuro. Desconectada do corpo que está no presente. Na mente eu não encontro a saída que eu busco. A saída, ela está simplesmente aqui, ó. Olha lá. A base, o princípio, a força, o centro. Compreendem? Eu costumo dizer assim, às vezes alguém chega no consultório, numa empresa é muito comum essa dificuldade de colocar limite, de desligar um funcionário. Isso é um dos maiores desafios. Não parece, mas é um dos maiores desafios do comando. É muito difícil para quem comanda desligar. Aí a pessoa fala assim para mim, Mirela, mas eu não dou conta. Eu falo, mas tem alguém aí dentro do seu corpo que dá. E se você entrar no seu sentimento, você vai conseguir e você vai aprender isso. Então, no nosso corpo, nós trazemos tudo, exatamente tudo deles. A força e também as dores. As dores para serem superadas e serem transformadas em força. Faz sentido? Mas se nós não aprendemos isso, como é que a gente transforma as dores em força? Então, a imagem que eu tenho é como se fosse uma maratona. Então, a pessoa vem correndo com a tocha na mão e entrega para o próximo. As gerações, não é assim? Aí você pega a tocha, sai correndo e entrega para o próximo. E aí vai, de geração para geração. Toda geração que veio antes trabalhou muito, mas muito para quem está aqui hoje pudesse ficar bem. Gente, a situação está tão séria. A situação está tão complicada, por quê?
As pessoas de antigamente, aqui ó, tinham 3, 4, 5 filhos, 10, 16. E eles tinham clareza de que viver era isso. Adiante. E hoje não tem sido assim. As pessoas estão tendo um filho, 2 filhos no máximo e está um peso. É difícil. As pessoas estão reclamando. Numa época onde nós temos Google. Eu tenho uma prima que me contou que aprendeu a dar banho no bebê no Google. Sim. Não é? Ela está perdida, jogou lá no Google. Ok, está tudo certo. Nós temos fraldas descartáveis. Antigamente não se tinha. Micro-ondas. Nós temos parceiros gentis, participativos em casa. E as pessoas estão sofrendo porque está pesado gerar a vida. As pessoas estão cada vez mais só. E cada vez menos contribuindo para que a vida siga. E aí as pessoas ficam confusas e chegam até a mim querendo saber qual que é a nossa missão aqui. Gente, não perde muito tempo com isso não, eu vou esclarecer hoje. Se você ainda não sabe qual é a sua missão na vida, eu vou esclarecer agora. Nós estamos aqui para produzir vida. Você recebeu vida e você produz vida. Não tem porquê a pessoa ficar uma vida inteira questionando a tarefa dela aqui. Porque nessa condição, todos nós somos iguais. Exatamente iguais. Todos nós chegamos numa família. Família quer dizer um homem e uma mulher, um pai e uma mãe. Não importa se eles ficaram, se eles se amaram, se eles se abandonaram, se eles se puniram, se foi um caso, não importa. Para você é a sua família. Um pai, nós só temos um pai na vida e uma mãe. Isso é insubstituível, isso é inegável, E essa realidade ninguém apaga. Compreendem? E é isso. Então você chegou, todos nós chegamos na vida da mesma maneira. Vamos ficar aqui por um tempo, nós não sabemos quanto tempo. Todos nós precisamos suprir as nossas necessidades básicas para a sobrevivência, comida, bebida e relacionamento. Eu vou insistir isso até eu conseguir convencer vocês. Relacionamento. Se você não tem relacionamento, não vai sentir da comida e a bebida. Até isso perde. Ok? Vamos ser girados por aqui, por essa mesma força que trouxe, que nos falou por que escolheu esses pais. Ela vai nos tirar daqui e vai nos levar, sem a gente saber quando, nem como, nem para quê. Mas nesse período que nós estamos aqui, a condição humana, ela é igual para todos. Ok? Faz sentido, pessoal? Alguém tem dúvida disso? Não. Eu falo que eu estou falando aqui o óbvio. Isso é fato. Se você tem dúvida, é só você. Ok? Vamos lá, vamos seguindo então. Opa. Então, o que acontece? O inconsciente é essa força. É como se fosse uma rede invisível que nos liga às pessoas. Eu querendo ou não, sabendo ou não, concordando ou não. Ó lá. O filho, ele fica ligado aos pais pela rede invisível. Ó. Pelos avós, pelos tios, pelos irmãos. Irmãos nascidos, irmãos não nascidos. As pessoas que viveram, as pessoas que faleceram. Todas elas fazem parte da família. Eu cheguei nessa família, eu não escolhi essa família. Não é uma condição de escolha. Gente, não é uma condição de escolha.
Chega de achar que eu posso escolher se eu vou me relacionar com meu irmão ou não. Se eu vou concordar com meu pai, porque ele é seco, ele é distante, ou não. Nós não temos essa escolha. Tá claro? Nós estamos ligados por essa força. Se você sabe, você está ligado. Se você não sabe, você está ligado. Se eles movimentam você. Se você movimenta eles. E a vida é movimento. Tem gente que fala para mim, não, eu estou estagnado. Eu falo, não está. Ninguém está parado. É movimento. Ou você está indo para frente ou você está indo para trás. Não está parado. Falta de decisão é movimento. Quando eu deixo de escolher, quando eu deixo de me posicionar, quando eu deixo de me pronunciar, eu estou fazendo uma escolha e estou gerando movimento nessa rede em que eu me encontro. Compreendem, pessoal? A família funciona assim, exatamente desta maneira. Você sabendo ou não, agora vocês sabem. Isso quer dizer que tudo que você escolhe ou deixa de escolher na sua vida, altera para a sua família toda. E vice-versa. A sua ação ou a sua omissão. Seu movimento para o mais ou seu movimento para o menos. Nós não somos vítimas da vida, nós somos autores. Sim. Em uma autoria que nós estamos escrevendo a nossa história. Com consciência ou sem consciência disso, cada uma aqui nessa sala está escrevendo a sua história, que interfere na vida de todos e, sobretudo, na vida daqueles que estão adiante, que já chegaram, e inclusive os filhos que não chegaram. Tem muita gente que fala, não, mas eu desejo ter filho, vai ser... Não, mas isso é lá para frente. Só que o que você está fazendo aqui hoje, ó, já está alterando tudo para ele. Compreendem? Então, nós não estamos tão livres como a gente imagina. E o preço do que a gente faz também não é tão barato quanto se parece. E, estranhamente, nós estamos cada vez mais criando estratégia na fantasia de que nós podemos viver separados. Nós não podemos viver separados. Nós estamos numa fase onde as pessoas estão inábeis para desenvolver os relacionamentos. Pessoas muito inteligentes, muita informação e pouco conhecimento, e pouco sabedoria. Porque conhecimento é o que você faz com a informação que você recebe no seu sentimento. É quando você transforma a vida, naquilo que você recebe do outro e naquilo que você entrega. As pessoas hoje têm muita informação e não sabem usá-las. Quanto mais informação, mais perdido eu fico. Percebem? Vocês já observaram, as pessoas de antigamente, quando vocês falam com ela, lembra assim do seu avô, do seu bisavô, né? Eu tenho meu pai lá em casa hoje para eu ver isso, todo dia eu tenho a minha mãe. Se você olhar para eles, eles levam um tempo maior para responder as coisas. No momento atual nós estamos impacientes com isso, né? Nós queremos a resposta para ontem. Mas se a gente for observar, eles estão consultando o quê? O coração deles, o inconsciente deles. As pessoas de antes eram muito mais sábias do que a gente. E tinham menos recurso. Por que razão eles tinham menos recurso? Porque eles trabalharam muito para entregar os recursos para a gente. Eu costumo dizer assim, nós estamos com a faca e o queijo na mão e estamos cortando o pescoço. Eles deixaram tudo. Tudo mais fácil para a gente. Só que nós não estamos sabendo usar. Compreendem? Nós não estamos sabendo usar, nós estamos perdidos na maneira de usar isso. E aqui, vocês vão ter clareza de qual é o efeito disso e como
mudar pelo menos o essencial. E o que importa para a gente é só o essencial. Nós não precisamos de muito. Se a gente tem o essencial e a gente percorre o essencial, a vida tem força. Ok, vamos seguir. Tá tudo bem, né, pessoal? Tá bom. Eu tô aqui, claro, atenta ao corpo de cada um, né? Mas qualquer coisa é só levantar o dedo. 50% aquilo que vem do nosso pai, 50% daquilo que vem da nossa mãe. Então, essa imagem vai ajudar a ilustrar um pouco isso, ó. Claro que aqui atrás do papai tem os avós, os bisavós, os tataravós e a família toda dele de origem. E atrás da mãe tem toda a família de origem dela. Nós somos a soma de tudo isso. Aqui e agora. No momento presente. Bert Hellinger, que é um dos estudiosos do comportamento humano mais atual, ele costuma dizer que o sucesso tem a face da mãe. O que ele quer dizer com isso? O sucesso tem a face da mãe. E sem pai, sem felicidade. Ó. Então, o que ele nos mostra? Olha lá. Só sintam no corpo de vocês, aqui nós temos algumas grávidas, né? O que é isso? O que uma mulher se dispõe a fazer para te trazer até aqui? Olha lá, observem. Quando uma mulher faz esse compromisso com o filho, ela está disposta a morrer por ele. Toda mulher que gesta uma vida, ela se aproxima muito da morte. A mulher nunca mais é a mesma. Mas na nossa cultura nós não falamos isso, né? Mas essa é a realidade, olha lá. E foi isso que a sua mãe fez por você. Todos. Tem gente que fala, não, Mirella, mas eu não tenho mãe. Tem. Ela está no seu corpo. Você é o resultado dela. Ela te move internamente. Não existe futuro sem mãe. Não existe vida sem mãe, sem pai. Não importa se eles ficaram, se eles não ficaram, se eles te agradam, se eles não te agradam. A sua força vem dela. Então, Bert Hellinger mostra para a gente que não existe perda maior do que perder os próprios pais. Se distanciar dos seus pais. Porque tudo aquilo que você é, vem deles. Então, o que ele está dizendo para a gente? Se eu me alegro com isso, então eu tenho força para conduzir o aqui e agora. Eu consigo resolver e fazer o necessário nessa rede em que eu me encontro. Compreendem? Se eu me alegro com isso, então eu tenho possibilidades de um desenvolvimento mais próspero. Porque ninguém no mundo serviu mais a sua vida do que a sua mãe. Nunca mais você vai ter alguém que te serviu tanto. Foi a única vez que o seu coração bateu dentro do corpo de alguém. Lá dentro dela, ó, olha lá. O seu movimento, ele era passivo. Ela fez o essencial. Ela te nutriu, ela te tratou, ela te protegeu, ela te sustentou. Ela perdeu vida para te dar vida. E nós perdemos a noção disso. Nós estamos vazios da nossa mãe. E sabe, aí tem gente que fala, mas minha mãe foi embora. Mas coloca de um lado a vida que ela te deu. E do outro lado, coloca tudo o que você achou que foi errado ou que deveria ter sido melhor. O que de fato faz a diferença para você? A vida dada.
Porque todo o resto outra pessoa poderia fazer por você. Todo o resto. Alimentar, ensinar a andar, ensinar a falar, sentar, educar, pagar as contas. Qualquer ser humano poderia fazer por você. Mas te trazer até aqui, só este pai e esta mãe. Nós só temos... Vocês já observaram? Na vida, esses dois papéis, só uma mãe, só um pai. Não tem mais. E são os que geram a vida, não tem jeito. Isso é indiscutível. Para essa força que nos move. Compreende? Isso não é uma opinião pessoal da Mirella, nenhum palpite do Bert Hellinger. É uma constatação com base na evolução do comportamento humano, do conhecimento do comportamento humano. Então, o que o Bert Hellinger diz? Nós tratamos as pessoas exatamente da mesma forma como nós tratamos a nossa família de origem. Sim. Nós desenvolvemos a maneira de interagir as pessoas. Mirella, eu estou falando de inconsciente, né? Sim, eu estou falando de inconsciente. Inconscientemente, nós repetimos em todas as nossas relações o mesmo padrão de comportamento que nós temos com os nossos pais. É claro, gente, que lá fora a gente simula um pouco, né? Porque os pais suportam tudo e não vão embora. E a gente sabe disso, porque a gente pode criticar, julgar e etc e tal, mas a gente sente aquela força da rede, não sente? A gente sabe que qualquer lugar do mundo que eles estiverem, nós estamos conectados. Então a maneira de comportar é diferente. Mas a nossa tendência é viver isso lá fora. Porque quando a gente começa a pensar, o que a gente faz? A gente começa a criar imagens. Quando eu sou um bebezinho, lá dentro da barriga da minha mãe, eu penso. Não. Só me nutro. Aproveito de estar sendo sustentada, segurada, protegida. Eu não preciso nem respirar sozinha. Não faço nada sozinha por 9 meses tirando vida da minha mãe. E ela fazendo tudo. Tem gente que fala assim, não, Mirella, porque você não conhece a minha mãe. Eu falei, eu conheço, eu estou te vendo aqui. Eu conheço a sua mãe, você está aqui. Você que não conhece a sua mãe, porque nós criamos imagens da mãe ideal só quando a gente passa a querer entender a vida. A gente começa a pensar e a gente cria uma imagem da mãe, uma imagem do pai. E a gente comete um crime muito grave, porque na nossa cultura nós queremos que o pai ele seja igual à mãe, não é assim? Aí como o pai não é, porque o pai é homem e a mãe é mulher, o pai traz o masculino e a mãe traz o feminino, a gente começa a medir, a gente já critica às vezes a mãe e também passa a criticar o pai. Porque o pai não fez da maneira que a gente gostava. Porque o pai não fez aquilo que eu gostaria, que eu entendia, que a teoria, que a psicologia por um tempo também criticou muito os pais, a filosofia, os estudos, né, de comportamento humano. E nós criamos a imagem do pai e da mãe ideal. E nos distanciamos dos pais reais, palpáveis, concretos, humanos, completamente humanos, que tiveram a coragem de fazer o essencial que a maioria hoje não está tendo, que é gerar a vida com consciência, com responsabilidade. Hoje, as pessoas falam assim, não, se uma mulher engravida hoje com 22, 23 anos, é um sacrilégio. Como que ela faz isso? Acabou com a vida dela. Sim, quanta distorção. Seus pais não fizeram isso. Não importa se foi um caso, um encontro atrás da árvore, não importa, eles tiveram coragem. Nós estamos aqui, nós estamos perdendo a coragem. Justamente porque nós criamos imagens mentais de pais terríveis, maldosos, imperfeitos. E estamos nos distanciando deles. E a gente vem repetindo tudo isso
na nossa família atual, com os nossos parceiros, os nossos filhos e também nas empresas. Exatamente isso. Quem não aceita o comando dos pais em casa reage como aos comandos dentro de uma organização. Quem critica a mãe, se a mãe deu pouco, se a mãe foi insuficiente, todo o tanto que ele recebe dentro da empresa é pouco. Não é? Sim, é assim. É exatamente assim. Aí começa uma relação de casal, todo tanto que o parceiro ou a parceira entrega é pouco. O que os filhos fazem tem sido pouco. Gente, nossas crianças, elas estão escravas da nossa obsessão pela imperfeição. A agenda das nossas crianças está tomada para elas se tornarem perfeitas. Para que mundo? Nosso país é um dos países com o nível mais alto de ansiedade e depressão. E eu vou contar para vocês, depressão é vazio. Depressão é vazio, é a ausência dos pais dentro da gente. Dessa força que vem dessa família. Nós estamos aqui, querendo transformar o mundo aqui, para chegar não sei aonde, esse dinheiro para quê? O que faz sentido? Uma família adiar um projeto de vida para ter filhos depois, para quê? Dinheiro para quê? Compreendem? Então essas imagens mentais que nós estamos criando, está nos distanciando da nossa essência, daquilo que nutre, daquilo que acalma, daquilo que acolhe o coração humano. O pai, ele é diferente da mãe. A força da mulher, a base dela é feminina. Mas a base da força do homem é masculina. E nós também estamos criticando muito os nossos pais. Porque nós entendemos que o pai, quando ele não ama da maneira afetuosa, carinhosa com a mãe, então ele não está cumprindo a tarefa bem feita. E aí o que nós fazemos? Permanecemos órfãos de pais geralmente vivos. Percebem? Com quem que a gente aprende a enfrentar o mundo? O pai. A sua força masculina. Então funciona assim, a mãe cuida, protege, nutre, ampara, segura, né? Né, Camila? A mãe faz assim, né? Já está percebendo isso aí, né? E o pai, quando ele vê esse movimento da mãe com o filho, ele pensa assim, nossa, meu filho está perdido. Nossa, gente, essa menina não vai dar certo na vida porque a mãe está estragando. E aí, o que o pai faz? Ele faz a mesma coisa? Ele puxa, protege, cuida? Não. O pai, não é? O pai nos ensina a enfrentar a vida empurrando, é desafiando, é criticando. Eu falo muito para as minhas clientes mulheres, sai de perto, é briga de homem. O pai ensina o filho no enfrentamento. Sim, é na crítica. Porque se ele protege como a mãe fez, o que acontece com essa criança? Ela ganha ou perde força para isso aí? Porque é isso aí que a gente tem que enfrentar. Ela perde força. Percebem? E aí a gente critica a maneira do pai. Então o que a gente anda fazendo? Cada vez mais criticando a nossa mãe e também o nosso pai. Bom, se eu sou 50% a minha mãe, 50% o meu pai, e eu acho que minha mãe não foi boa o suficiente, e que meu pai é frio, distante, etc e tal, e juro para mim que não vou ser igual, o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque hoje a promessa não é, a minha referência, eu não vou fazer isso porque a gente está com o tempo contado, e também eu acho que cada um pode fazer consigo mesmo. Mas se eu saísse perguntando assim, qual é a referência daquilo que você quer ser, a maioria abre a boca para dizer que não quer ser igual aos pais. As pessoas não têm uma referência do que quer ser. A referência é eu não vou ser como eles. Percebem? Ou seja, eu não vou usar essa força que está em mim.
Eu não concordo com o que eu recebi. E aí, perde força. E com isso, o que tem acontecido? Os homens estão desenvolvendo cada vez mais o feminino e a mulher tem desenvolvido cada vez mais o masculino. A mulher precisa de um homem para seguir a vida. Toda mulher precisa de um homem para seguir a vida. Ela pode até optar não ficar com homem, ela pode optar ficar sozinha, mas é uma necessidade vital. Todo homem precisa de uma mulher para seguir bem a vida. Porque essa é a força da vida, compreendem? É desse encontro que a vida acontece e segue adiante. Aqui, se você só abrir seu coração para essas possibilidades, com certeza, muitas informações vão seguir depois daqui. Porque aqui é só um movimento que já vem acontecendo com vocês já há algum tempo, compreendem? Mas se vocês tomam consciência, então isso se expande. Aqui. As pessoas estão confundindo independência financeira de independência psíquica e emocional. Para sempre nós precisamos do outro. A vida só faz sentido quando eu sirvo e sou servido. Todos nós estamos aqui para servir e ser servido. No começo nós somos servidos. Quem nos serve? Os pais. Aí a gente recebe. Aí eu tô cheia, eu preciso fazer o quê? Passar adiante. Eu preciso então devolver para a vida. E como a gente devolve para a vida? Olha lá, eu estou cheia, recebi dos meus pais, estou aqui, então eu vou passar a vida adiante. Eu vou gerar vida. Então, como eu gero vida? De duas formas. Tendo filhos e trabalhando. Por meio da profissão. Não é? A profissão é sempre um serviço à vida. Compreendem? E para isso é bom que se tenha um parceiro, uma parceira, né? Para quem faz essa opção. Gente, não é obrigatório, mas é a força da vida. A pressão, eu estou falando do movimento inconsciente natural, que a pressão é isso para levar adiante. Ok? E aí, as pessoas estão confundindo então. As mulheres acham que, sendo independente financeiramente, elas não precisam mais de homem. Só que para que uma mulher precisa de um homem? Porque o homem traz para ela o que falta a ela, o masculino. E a mulher leva para o homem o que falta a ele, o feminino. E isso é essencial. Frequentemente a mulher precisa de segurança, ela pode ter o dinheiro que for, o desempenho que for, a presença masculina na força masculina, porque a presença masculina na força feminina mais confunde do que ajuda, né? Mas a presença masculina traz para a mulher a segurança e a liberdade de que ela vai poder enfrentar a maternidade, que é uma tarefa que o homem não pode fazer por ela. Só que as mulheres estão optando por ficar sem homem, portanto, sem gerar vida. Isso tem uma consequência para a vida. E os homens, eles precisam do quê? Então, a mulher precisa de segurança e os homens precisam de quê? Acolhimento. O homem precisa se sentir acolhido. Porque essa capacidade de acolher da maneira que a mulher acolhe, o homem não desenvolveu nele. E atualmente nós estamos nos esforçando muito, as mulheres para desenvolver o masculino e o homem para desenvolver o feminino. Nós estamos cada vez mais sozinhos, ok? E é na família, então, que nós aprendemos sobre essa importância, quando nós aprendemos a reconhecer tudo que os nossos pais fizeram. Então, a mãe protege, acolhe, coloca a vida dela inteira a serviço inteiro
quando eu falo no ato de maternidade, e essa é a nossa maior herança. A maior herança que uma mãe deixa é a vida. E ela faz isso de uma maneira protegendo, cuidando. Ok? E o pai faz empurrando. Então, quem ensina realmente as pessoas a enfrentarem o mundo? O pai. É na relação com o pai que eu aprendo a me posicionar lá fora. A força para colocar limite, para superar desafios, né? Para colocar metas e superar metas, para projetar um futuro fora de casa, isso é dado pelo pai. Só o pai consegue fazer isso pela criança. E é a mãe que precisa apoiar o filho, porque no começo da vida, o filho só enxerga a mãe. Ele não vê mais ninguém. O bebê, ele no começo da vida, ele acha que a mãe é ele. Ele não entende que é separado. Então ele se comporta, porque ele é puro sentimento. Ele se comporta como se ela fosse ele. Faz sentido para vocês? Né? Ele não consegue perceber essa distinção. Com o passar dos anos, que ele vai percebendo a relação, então ele começa a enxergar a mãe como algo separado dele. Ele começa a ter essa consciência mais ampla quando ele vai na escola, e que na escola as pessoas não se adaptam a ele como acontece em casa. E quando a criança percebe o pai? Quando a mãe se dedica a essa ajuda. Quando a mãe começa a dizer, olha, o seu pai está chegando, olha o seu pai. Então é a mãe que dá autorização para esse filho se relacionar com o pai dele. Compreende? Só que muitas vezes o casal tem desafios e o que a gente faz? A mãe mantém a criança longe do pai. E aí nós perdemos essa força. Então Bert Hellinger fala, o sucesso tem a face da mãe, porque quem se alegra com a própria mãe tem prazer em servir. Se alegra em servir, deseja servir, serve por amor, serve com alegria. Compreendem? Ela não tem dúvida da missão dela aqui. Gente, deixa eu dizer uma coisa. O que os estudos mostram é que essa força que vem da profissão é uma força vital. Não é você que escolhe essa força. Essa força é que te escolhe de acordo com a sua disponibilidade de servir aos outros. Por isso que a força de um empresário, ela não nasce em qualquer um. Um empresário, ele coloca muito de tudo dele em risco para fazer a vida de muitos acontecerem. Mas nós não respeitamos isso. Nós não olhamos para isso com essa grandeza. Porque frequentemente nós não olhamos para os nossos pais com a grandeza daquilo que eles nos deram. Mas a profissão é a oportunidade que você tem de celebrar a vida. Quando você torna a vida das pessoas melhor, a sua vida tem sentido. Uma pessoa que não se realiza, e aqui, gente, quando eu falo a profissão, é o cargo que você estiver. É a postura como você conduz o cargo que você ocupa. A compreensão que você tem daquilo que você faz na vida dos outros. A responsabilidade daquilo que você entrega para alterar a vida de quem chega ali. Não importa se você está limpando a rua ou se você está na presidência de uma empresa. Tudo que é feito gera ou subtrai vida. Ou nós estamos prestando um serviço, ou nós estamos prestando um desserviço à vida. Mas é assim. Então as pessoas, elas ficam por muito tempo, às vezes elas só entendem isso ao final da vida, buscando um sentido. E muitas vezes lutando contra aquilo que a vida está entregando. A vida, ela é clara, ela te movimenta. Não somos nós que temos a vida. Pessoal, chega da fantasia de você achar que você tem a sua vida. Você não tem a sua vida. É a vida que te tem. Quem aqui que fez a própria vida? Quem aqui conduz essa força que nos trouxe até aqui?
Ninguém. Nós somos conduzidos por essa força. E essa força, ela tem um propósito para cada um de nós. E também um propósito para cada empresa na vida. Essa força, ela precisa que as empresas funcionem simplesmente por um motivo. Para manter vida. Para desenvolver vida. E esse é o nosso propósito aqui. Quem está de acordo com o que recebe, então pode fazer isso ampliar, pode fazer isso aumentar. E se eu não estou de acordo com o que eu recebo, o que eu faço? Então eu luto, e, na maioria das vezes, avanço e volto. Então nós ficamos ligados dessa maneira. Adoro essa frase do Bert Hellinger. A vida trabalha. Viver é trabalho. Tudo se movimenta, nós ficamos conectados como se fosse um sistema mesmo. E assim funciona na minha família de origem, é um sistema. Na família de origem, cada um de vocês tem uma posição nessa família. Não é? Não tem como uma pessoa ter duas posições. Você tem uma posição na família e nessa posição você tem vários papéis, não é? Eu sou irmã, eu sou filha, eu sou tia, sou sobrinha, mãe, vários papéis, mas na posição da família, só um. A ordem que você ocupa na sua família é só sua. Você pode ter 10 irmãos, se você é o terceiro ou o quarto, essa posição é a sua no mundo. Isso é imutável. E quando eu entendo a minha posição na minha família e cumpro com esses papéis, então a vida me leva adiante. Eu passo para a relação de casal, eu vou para uma empresa, eu vou para uma organização, ou eu crio uma organização que lá também funciona desta maneira. Quem não tem consciência do seu lugar e da sua posição na família, tem consciência do seu lugar e da sua posição na empresa? Não tem. Então, nós agimos totalmente sem perceber qual é a nossa tarefa ali e de que maneira eu posso cumpri-la. E assim, é lógico que a máquina vai desregular. Então, Bert Hellinger fala que a vida trabalha. O que ele quer dizer com isso? A vida é movimento, eu sirvo e sou servido. Qual é o empreendimento mais desafiante de um ser humano? Qual empresa é a mais desafiante? A própria família. Então, aquele filho que não contribui com a mãe dele para que a família da mãe e do pai, porque essa é a família da sua mãe e do seu pai, funcione, a tendência dele ao chegar numa organização é se desempenhar da mesma maneira. Sim. Sem consciência da responsabilidade do lugar que ele ocupa. Sem admiração ou deferência por aqueles que estão conduzindo. Até aqui está tudo bem, pessoal? Frequentemente eu encontro um marido, um parceiro, um companheiro, na mesma medida que eu tenho. Se eu estou cheia, eu vou querer um parceiro vazio? Não vou dar conta, né, gente? Um parceiro vazio vai dificultar meu movimento. Agora, se eu estou vazio, eu vou dar conta de um parceiro cheio? Não. Com as empresas também é assim. Se eu sou uma pessoa que estou cheia, eu vou suportar uma empresa vazia? Não. Porque a necessidade da troca, ela é similar. Então, cheia, eu vou pegar aqui nesse parceiro, vou pegar a minha profissão também, ou a profissão vai me pegar, segundo Bert Hellinger, a profissão que te escolhe. Quando você está atenta aos seus sentimentos, ela te usa, mas a maioria das pessoas resiste, né? A vida está levando ela para um lado e ela está aqui, insistindo no outro. A vida está levando ela e ela está aqui. Hoje eu falo, gente,
Dá um trabalho você convencer a pessoa sobre a oportunidade que a vida dela está dando, a vida está dando para ela, dá trabalho. Fala assim, bem, acorda. Eu falo, gente, acorda. É tudo muito claro, a vida está te entregando. É só você perceber, né? Então, cheio, eu encontro um parceiro cheio e nós vamos passar a vida adiante. E também passar a vida adiante através da profissão. Então, meu filho pega, cheio, ele encontra a parceira e vai passar a vida adiante. Esse é o fluxo natural da vida. Essa é a missão de todos aqui. Tá claro? Alguém tem dúvidas sobre a missão de vida? Alguém aqui ainda está perdido sem saber para que nós estamos aqui? Quando eu me queixo, critico, julgo e sobretudo, porque tem gente que fala assim, não, eu estou bem, eu estou lá em casa cuidando da minha mãe. Isso também é uma forma de subestimar a mãe. Quando eu acho que eu estou aqui cuidando dela e estou invertendo os papéis dessa maneira, frequentemente eu continuo aqui exigindo mamar dela. Eu não estou ajudando, eu estou mamando ainda. Porque eu não tenho força para seguir. Porque, gente, a melhor ajuda que um filho dá para uma mãe é simplesmente tendo sucesso, tendo êxito na vida. Compreende? A única coisa que você pode fazer pelos seus pais é mostrar para eles que vale a pena. Porque o que a gente tem na vida é aquilo que a gente transmite. A gente tem o trabalho que a gente merece. A gente tem os clientes que a gente merece, porque é a mesma medida. Compreende? Ok. Então, se eu estou vazio, eu encontro parceiro, vazio, uma empresa vazia. Eu tenho muito para passar? Não, eu tenho pouco. E se eu tenho pouco e passo, como é que eu me sinto? Vazia. Compreende? Então, trabalhar é um peso. Gerar a vida é um peso. Filho é problema. Filho é despesa. Ok, mas se eu tenho muito pouco, então eu vou passar muito pouco. E aí imagina para os que vêm aqui e pegam. Eles vão ter coragem de pegar muito? Não tem nem o que pegar. Isso é tão difícil porque é sofrido. Você vê as criancinhas, elas ficam evitando de pegar porque veem que a mãe está vazia, está deprimida, está cansada, está exausta. A empresa é a mesma coisa. Entende? Mas a vida, ela é um caminho longo. Não somos nós que temos a vida. É a vida que nos tem. Deixa eu contar para vocês, ninguém aqui segura a própria vida. Você não sabe o que vai acontecer com a sua vida. A vida, ela vem, ela passa assim, ó, pelas gerações, ó. Você está aqui, a vida está passando. Você vai embora, ela vai continuar adiante. A única coisa que fica é o que você gerou. Entendem? E é exatamente isso o ponto essencial. Então, o que eu faço daqui para lá, tudo o que vocês fazem agora é o que vocês estão garantindo para a geração seguinte. E vice-versa. As empresas, elas são criadas, então, para quê? Qual é o propósito de uma empresa, se a gente está falando tudo isso? Para que uma empresa existe? Para gerar vida. Toda empresa deve estar a serviço da vida. Eu falo deve estar porque tem muitas pessoas, às vezes, que nesse movimento de criticar, julgar ou subestimar, então as empresas, na maioria das vezes, elas existem para servir a vida. Uma empresa, apesar de estar sendo protegida e também guiada por essa força do inconsciente através desses homens, por meio desses homens, apesar disso, quem cria uma empresa, olha lá, é um homem. Ou 2, ou 3, ou 4. Não é? Ele tem uma ideia, se espera que ele tenha uma ideia com base na necessidade que falta para a vida, então ele começa a construir. Uma empresa é como a família, não tem como você extinguir, mas ela também funciona como um sistema. Para ela seguir adiante, ela precisa de posições, ela precisa ter uma estrutura
que sustente esse servir. A força de uma empresa é completamente diferente de uma família. Uma empresa é como uma casa. Dependendo da maneira como ela é construída ou como a manutenção é feita, ela sobrevive ou não. Ela segue adiante ou não. Ok? Até aqui? Tá bom. Bom, o nosso tempo é 10h30? 10h30? Então tá. Nós estamos no tempo do intervalo, só porque agora, como eu vou falar de organização, eu empolgo. Então, vamos aproveitar para fazer, né, um intervalo. Antes disso, será que a gente abre só para as perguntas em relação, rapidamente, né? Se também tiver mais perguntas depois. Sobre o que nós trabalhamos até aqui, pessoal, dúvidas. Ela perguntou, vou repetir um pouquinho mais alto, só para o pessoal lá de trás. Ela perguntou assim, se eu disse que o sentido da gente aqui é produzir vida, como é que ficam aquelas pessoas que fisiologicamente não podem produzir vida? Né? A mãe que não pode gestar, o pai que não pode também, né? Ajudar a conceber uma vida. A vida não nos exige que ela seja transmitida dessa maneira. Bert Hellinger até diz que as pessoas que têm grandes missões na vida, frequentemente a elas não é dada essa oportunidade. Porque a família, ela exige muito da pessoa, né, Tati? Exige realmente que a mãe esteja presente. Não presente fisicamente, presente de coração. E se ela entende isso e pode estar fisicamente, melhor ainda, né? Fica até emocionada, porque para mim foi assim, né? Minha mãe está aí até hoje. Né? Acompanhando hoje, ela falou, eu vou lá. Eu falei, então vamos, mãe. É sempre um incentivo, né? É bom quando a mãe está fisicamente. Mas a família requer da mulher muita atenção. Então, isso não é uma regra. Para Bert Hellinger, ele acha que as pessoas que têm grandes missões, a vida acaba levando ela para outro rumo. E, frequentemente, essas pessoas contribuem muito, como é o caso dele. Né? A contribuição, Bert Hellinger está com 93 anos, hoje ele já se prepara despedindo da gente, deixando mensagem, deixando orientações para o caminho que ele traçou seguir. Ele lançou um vídeo esses dias dizendo da gratidão dele, de poder seguir deixando as coisas em ordem, e é uma pessoa que contribui com o mundo inteiro e nunca gerou um filho. Tá? Então, é claro, gente, que essa é uma necessidade às vezes, mas nem sempre é possível. Que aquilo que acontece no nosso corpo também é uma necessidade daquilo que a gente traz. Então, quando o corpo de uma mulher ou de um homem não conseguem gerar a vida, isso tem um sentido para eles. E também para todos aqueles dessa rede. Compreende? Não é um problema daquela mulher. É uma dor daquele sistema. Necessária para aquela família. Como nós não aprendemos a perceber e desenvolver o nosso inconsciente, frequentemente o corpo ele adota algumas estratégias. Eu costumo dizer assim, tem uma imagem que vai mostrar isso para vocês. Que o corpo, ele fala. Se você não ouve, ele grita. Se você não ouve, ele berra. Né? Então, o fato de uma mulher não poder gestar um homem, poder conceber uma criança, isso só mostra que o corpo, naquele momento, está dizendo que ele precisa prestar atenção em algo e colocar ordem. Compreende? Então, para a vida, o que importa é gerar vida. Não precisa ser necessariamente por meio de uma criança. Isso não teria um preço. Agora, se tem um preço, sim, quando eu entro numa postura de que eu não vou gerar criança porque isso é problema. Não o fato de não gerar a criança, mas pela postura de olhar para um ser humano e perceber o ser humano de uma maneira reduzida. Porque uma pessoa que olha para uma criança assim, ela também olha para todos os adultos da mesma maneira, concorda? Então, talvez isso tenha um efeito para ela, mas não porque ela não gerou um filho. Né? Por exemplo, observa, o Brás está com quantos anos, Brás? 42. Olha quantas famílias ele serve. Quantos filhos hoje
são alimentados pela presença dele. Não é? E quantos filhos ainda virão a partir disso? Compreendem? Então, além das crianças que eles estão preparando e que com certeza vão seguir esse caminho levando essa amplitude, ele também serve o filho de vocês. Inclusive aqueles que ainda não chegaram, que estão a caminho, né? E é isso, percebem? Faz sentido para você? Esclareci? Agora, se isso é um desejo do meu consciente, do meu subconsciente, e não está sendo possível, então compete a mim perceber o que está acontecendo no meu inconsciente. Frequentemente, quando as pessoas fazem isso, essa oportunidade acontece. Porque gerar vida é instintivo, é natural, é a força da mulher. As mulheres hoje têm tido dificuldades justamente porque nós não estamos conectadas com o nosso lado feminino e tem um monte de dores a serem superadas. Então é como se o corpo dissesse assim, ó, espera um pouco, porque tem muita coisa a ser colocada em ordem, porque filho pede vida. Vida. Tem que ter vida para cuidar de uma criança, entendeu? E quando a bateria está reduzidinha assim, ó, a vida te poupa disso até você se recuperar. Tá bom? Ok, mais perguntas? Qualquer coisa eu repito. Sim. Isso. Exatamente. Ela perguntou se então nós somos a soma dos nossos relacionamentos. Fisicamente, psiquicamente, eu vou acrescentar o espiritualmente também. Né? Isso mesmo. Tá? E foi boa essa pergunta. Eu vou pedir para a Larissa. Larissa, me lembra de passar para o seu Brás um vídeo que fala sobre envelhecer. Não sei se vocês tiveram acesso a esse vídeo, é um vídeo lindo que uma fisioterapeuta vai explicar sobre o envelhecimento. E ela fala justamente isso, que a qualidade de vida que a gente tem vem da qualidade das relações que a gente pratica. Né? E ela orienta que a gente comece a cuidar disso desde agora. Obrigada pela pergunta. Quem mais? Sim. Mas como você me explica aquelas famílias que o pai e a mãe família desestruturada e aquela criança cresce e Tem êxito. não tem êxito, segue totalmente diferente dos pais. Sim. Então ela perguntou, eu vou repetir porque também tem alguns seguidores, inclusive o pessoal que está acompanhando pela internet, depois de alguma maneira, perguntas lá também, e eu vou buscar na volta da semana respondê-los também, porque agora fica difícil. Então ela perguntou assim, ó, se eu disse que o que a gente faz vem dos nossos pais, o que se explica de pessoas que têm pais difíceis, né, com os destinos mais complicados e a pessoa dá certo na vida? Excelente pergunta. Isso esclarece para a gente de uma maneira muito prática e clara. Então, o que vocês precisam entender, gente, é que aqui se trata não do que você recebeu. O que eu estou mostrando para vocês é o que vocês receberam já foi o essencial. O essencial é só a vida. Essa é a maior herança. O resultado da vida de cada filho depende do que ele faz com o que ele recebeu. Um dos meus clientes mais bem-sucedidos, de mais êxito, que mais serve as pessoas, vem de uma experiência de vida muito traumática. Entende? Muito, com a mãe com transtornos mentais. E é um empresário que tem destaque nacional, que contribui com muitas vidas. Porque ele diz assim, Mirela, desde cedo, eu olhava para ela e pensava assim, nossa, minha mãe me deu muito. Ela me deu muito. Hoje ela não pode fazer nada e eu estou aqui. O mínimo que eu tenho que fazer por essa mãe é dar certo. Compreende? Em contrapartida, os irmãos lamentaram.
se queixaram. O resultado é diferente. Então aqui não se trata do que você recebeu, mas o que você fez com o que você recebeu. E para isso nós temos toda a possibilidade de transformar essa situação em qualquer momento da vida. Esse entendimento ele é antigo. O trauma psíquico não tem a ver com o evento em si. Ah, tem uma mãe, sei lá, assassina, um pai estuprador, né? Um avô abusador, é traumatizado? Depende. Depende da maneira que você recebe e processa isso. Então, o trauma está relacionado à reação e não ao evento. Isso quer dizer que a qualquer tempo você pode transformar o que você recebeu. E eu espero que vocês já tenham começado a fazer isso agora. Porque a vida passa. Faz sentido para você? Então, aí outro ponto importante dessa pergunta. Ah, Mirela, mas e a probabilidade dessa pessoa dar errado? É grande. O que faz então uma pessoa dar errado na vida? Aquilo que ela critica. Nós repetimos exatamente tudo aquilo que eu critiquei. Exatamente tudo que eu critiquei. A gente critica algo que está espelhando em ti, né? Que ela falou. É isso. Só que assim, antes, as pessoas diziam assim, o que eu vejo no outro é o que está em mim. De fato, é onde eu ponho atenção e cresce. Tudo o que eu recebo é maior do que o que me falta. Tudo o que eu recebo é maior do que o que deu errado. Compreendem? A questão é, o que eu temo, eu atraio. Onde eu ponho atenção é o que cresce. Então, geralmente, eu gosto de dar esse exemplo. Coloca assim, uma criança que foi criada num condomínio fechado, com pais e mães excelentes, tá? Imagina essa criança aqui, ó, desse meu lado, direito. Essa criança está aqui de cá. A criancinha que foi criada num condomínio fechado, falando 2, 3 línguas, na melhor academia da cidade, fazendo atividade física, com babá, funcionária doméstica, e tudo que ele precisa para ser a melhor criança da cidade. Sintam essa criança aqui do meu lado, como se ela estivesse aqui, ó. Tá? Tudo que ela precisa. Saúde física, psíquica, espiritual, os pais levam na igreja, ela tem a prática, ela compreende isso. Agora coloca do lado de cá o menino lá da favela do Rio. Filho de uma esquizofrênica, né? De um pai que é assassino. A mãe está no manicômio. O pai está fazendo dinheiro aí, matando o povo no tráfico. E ele tem que fazer carteira na rua para sobreviver. E transar às vezes com o dono do morro para não morrer. Qual das duas crianças tem mais força para enfrentar a vida? A criança do condomínio? Não. A do morro. Percebe? Então, chega de achar que a sua vida deu errado em função dos seus pais. Se você teve pais com destino difícil, então que bom. Você teve ainda mais chances de dar certo. Muito mais. E se você teve pais amorosos que estiveram lá, você tem muito mais recursos também para ensinar os outros. Então não tem jeito, de qualquer forma a vida pode dar certo. Com aquilo que você vai fazer a partir da experiência deles. Para mim, um dos maiores crescimentos que eu tive profissional foi em função dos desafios que meu pai passou. E eu dou graças a Deus, foi a fase mais difícil da nossa vida. Que bom que ele passou. Porque assim eu pude então crescer. Então, gente, aquilo que você faz com o que te entregaram é que vai definir o resultado da sua vida. E as pessoas
Ah, isso eu vou falar daqui a pouco, porque eu estou querendo já falar de empresa. Ok, podemos voltar e aí a gente faz algumas perguntas se ainda tiver na volta.